Bom dia, turminha da amizade. Tudo bem com vocês? Aqui, ó. Deus te guarde, Deus te guie, Deus te ilumine, né? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Ó o calendário, tá? Ó, vocês escrevam seu nome completo, o nome do seu bairro, o nome da escola e data que saiu. Ó, saiu 2 aqui, vocês desconsiderem, tá? Nome do seu bairro, nome da sua escola e a data. Então, vamos iniciar nossas atividades de português e matemática, né? Vamos começar lá no comecinho. Deixa a dona Jane chegar aqui, tá? Ó, hoje as nossas atividades serão de português, matemática e as complementares, tá bom? Então, aqui, ó, do livro, começa lá na página 124 do livro de língua portuguesa e vai até a 126. E de matemática começa na 96. Então, vamos lá? Vamos iniciar. Atividades de língua portuguesa. Ó, linguagem e construção do texto. Assunto e partes do artigo de opinião. Marque com X a alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto, tá? Então, você vai marcar com X. A alternativa é uma só, tá? Que melhor expressa o assunto do texto. Crítica dos adultos que se comportam como crianças. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Conselhos para crianças brincarem muito porque no futuro não poderão mais brincar. Aviso para as crianças que elas ficarão velhas. Então, vocês têm que ler lá, vai lá no artigo, ler novamente, tá? Para vocês marcarem a que melhor expressa, tá? É uma só. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Veja: opinião, posição que a autora defende sobre o assunto, argumento, as ideias, os fatos para exemplificar o raciocínio usado para defender a opinião, conclusão, a ideia final da autora depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos, tá? Então, ó, 3 partes. Primeira, a opinião, o argumento e a conclusão, né? A ideia final. Leia as frases a seguir, indique a qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos O para indicar opinião, A para argumento e C para conclusão. Então, dentro do quadrinho você vai pôr A, o O ou C, tá? A expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Então, vai ser o quê? Que letra que você vai colocar aí? Um argumento, né? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Essa é uma opinião. Há adultos que se comportam como crianças, né? Então, essa aí vai ser um argumento. Adultos que se comportam como crianças. A criança deve aproveitar a infância porque é uma fase que acaba e nunca mais volta. Essa é o quê? Essa aí vai ser o A de argumento, né? Ser criança é muito, muito importante. Então, aqui vai ser uma opinião, né? Por enquanto, use seu tempo livre, brinque muito ou fique sem fazer nada. É uma conclusão. Quem usa a expressão pré-adolescente tem pressa de que a criança acabe. É uma opinião, né? Então, você vai... Onde você achar que é A, que é opinião, onde que você achar que é opinião, você coloca A. Onde você achar que é argumento, você coloca... Onde você achar que é opinião, você coloca O. Onde você achar que é argumento, você coloca
A. E onde você achar que é conclusão, você coloca C, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor, para dar a impressão de que uma conversa com o autor inicia o texto. Para dar a impressão de uma conversa, como o autor inicia o texto? Como que ela inicia o texto? Com perguntas? Olha lá. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal, Frases de ser mais informal. Quer saber de uma coisa, mas ele é o quê? Nada, Vou contar uma coisa, não se preocupe. Ser criança já dura bem pouco, só 12 anos, Então, você vai lá e vai copiar as frases. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal. Para qual leitor a autora escreveu o artigo? Para quem que ela escreveu? Para qual autor? Para crianças. Por que esse tipo de linguagem foi empregada? Por que foi empregado? Para ficar mais próximo da criança, Dando a ideia de conversa, tá? Por isso que foi empregado esse tipo de linguagem. Para deixar o artigo que escreveu mais próximo, tá? 4. Releia as frases e marque com X nas alternativas que indicam o que as expressões destacadas podem significar. A expressão destacada. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Então, ideia contrária ao que foi dito anteriormente, ideia do tempo que a criança deve aproveitar, confirma o que está sendo lido. Por enquanto, ideia de tempo que a criança deve aproveitar. Indique a expressão que melhor substitui por enquanto, sem alterar o sentido. Por enquanto, porque ou durante esse tempo, ou porém, durante esse tempo, Por enquanto, durante esse tempo. B. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Ideia contrária ao que está sendo dito. Confirma o que é dito. Ou questiona o que está sendo lido. Então, tem duas alternativas aí corretas, tá? Duas. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais uma criança, também não é adolescente. Mas o que ela é? Ideia contrária ao que está sendo lido, E questiona o que está sendo dito. Qual dessas expressões melhor substitui mas, sem alterar o sentido mas? Mas, porque finalmente o porém. Mas, qual é a expressão? Porém. Hora de organizar o que estudamos. Leiam junto o esquema a seguir sobre as características do artigo de opinião, converse e complete o quadro indicando o tipo de leitor. Artigo de opinião, texto jornalístico em que um autor expressa ideias e opiniões sobre um assunto. Intenção: apresentar uma ideia, uma opinião a respeito de um determinado assunto, apresentar argumentos para defender ideias, convencer os leitores e ouvintes. Linguagem e construção do texto. Partes do texto, opinião sobre um assunto, argumentos para defender as ideias, conclusão para reforçar as ideias definidas, linguagem clara, linguagem adequada ao leitor, a que se destina, pode ser mais formal ou mais informal. Leitor, Pessoas que gostem de conhecer outras opiniões, refletir sobre o assunto, pessoas que gostem de debater ideias, enriquecer as suas próprias opiniões, pessoas que interessam pelo assunto. Esse vai ser o leitor, No final do ano letivo, os alunos do 5º ano A de uma escola
Agora já está na matemática, né, gente? No final do ano letivo, os alunos do 5º ano A de uma escola se reunirem em dupla para fazer um levantamento da quantidade de livros que cada um leu durante o ano. Descubra números em cada caso e registre. Então, vocês vão ver aqui, ó, Marcos. O Marcos. Peraí um pouquinho, deixa a dona Jana atualizar aqui. Peraí, só um pouquinho, ó. Então, no final do ano, eles, né, fizeram para ver quanto, fizeram um levantamento para ver quanto que cada um leu. Então, vamos ver que temos algumas dicas aqui embaixo. Ó, Marcos, junto, eles leram 16 livros. Ambos leram a mesma quantidade de livros. Então, se ambos leram a mesma quantidade, foi 8 para cada um. 8 para Marcos e 8 para Sabrina. Fabiana e Carol, juntos, leram 24 livros. Fabiana leu o dobro da quantidade de livros de Carol. Então, Fabiana leu o dobro. Então, vamos pegar o 24 aí. Vamos dividir ele 24 para a gente descobrir. Então, como que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver aqui a melhor maneira para explicar. Então, 24 divide por 3, que vai dar 8. Então, aqui, ó, vai dar 8. Então, a Fabiana leu o dobro. Então, a Carol leu 8 e a Fabiana leu 16. Tá? Então, vocês vão pegar 24, vai dividir por 3, que vai dar 8. Então, 8 foi a Carol. E a Fabiana leu o dobro. 8 com mais 8, 16. Rogério e Leandro juntos leram 22 livros. Leram 22 livros, os dois juntos. Então, Leandro leu 4 livros a mais que Rogério. Então, Leandro leu 4 livros a mais que Rogério. Então, você pega 22, você tira 4, tá? Pega 22, tira 4, que foi a mais. Aí, vai sobrar 18. 18 você vai dividir por 2, que vai dar 9 para cada um. 9. Então, se o Leandro leu 4 a mais, você vai somar 9 com mais 4, 13. Então, o Leandro leu 13 e o Rogério leu 9. 10. Juntos, Paulo e Adriano leram 18 livros. Paulo leu a metade da quantidade de livros de Adriano. Então, Paula leu a metade da quantidade de livros de Adriano. Então, Paulo leu a metade. A Paula leu a metade. Então, como que nós vamos fazer essa conta? Então, você vai pegar 18, divide por 3, né? Divide por 3. Porque Paula leu a metade da quantidade de livro de Adriano. Então, divide por 3, que vai dar 6, né? Vai dar 6. Então, ó, a Paula leu a metade. Então, a Paula vai ter lido 6 livros e o Adriano vai ter lido 12, né? Porque 9 com mais 4 vai dar 12, né? Então, o Adriano, peraí, só um minutinho. Os dois juntos, a Paula e o Adriano leram 18 juntos. Então, tá. Então, a gente vai dividir 18 por 3, que vai dar 6. Então, a Paula leu 6 livros. E o Adriano, 2 vezes 6, 12, tá? Aí vai dar certinho. Então, vamos lá. Francisco e Paulo juntos leram 25 livros. O Francisco e o Paulo leu juntos 25 livros. Paulo leu 3 livros a menos que Francisco. Então, o que você faz? Você vai pegar 25, você tira 3, tá? Que vai dar 22. 22 dividido por 2 dá 11. Então, aqui, ó. Então, o Paulo leu 11 e o Francisco 11.
com mais 3, né? Que ele leu 3 a mais, vai dar 14, tá? Na turma do 5º ano B dessa escola, o levantamento foi feito com alunos reunidos em trios. Descubra um número nestes casos e registre. Antônio, Bruno e Camila. Então, os 3 juntos leram 32 livros. Antônio e Bruno leram a mesma quantidade de livros. Camila leu o dobro da quantidade de Antônio. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer aqui, ó. Então, vamos pegar 32, que são os livros, e vão dividir por 4, porque a Camila leu o dobro, então a Camila vai contar 2 vezes, então vai dividir por 4. Então, ó, 32 dividido por 4 dá 8, né? 2 vezes 8, 16. Então, a Camila leu 16 livros, o Antônio leu 8 e o Bruno leu 8. Tá? Entenderam, gente? Pegou 32, dividiu por 4, né? Porque a Camila não leu o dobro. Então, dividiu por 4, tá? Davi, Elza e Mariana. Juntos leram 34 livros. Davi e Elza leram a mesma quantidade. Mariana leu 4 livros a mais que Elza. Então, vamos ver aqui, ó. Então, juntos eles leram 34. Então, a Mariana leu 4 livros a mais. Então, vamos tirar 34 menos 4 dá 30. 30 dividido por 3 dá 10. Então, aqui, ó, Davi leu 10, Elza leu 10 e a Maria leu 34. A Maria leu 10 também com mais 4. Então, 10 com mais 4, 14. Tá? Ó. Então, ó. Entenderam? Davi e Elza e Maria leram juntos. Então, Davi e Elza leram a mesma quantidade, que foram 10 cada um. E a Maria leu 4 a mais, 10 com mais 4, 14. Então, vamos para as atividades complementares. Ó, agora de português primeiro. Escreva uma frase exclamativa com o verbo andar no presente. Tá? Um exclamativo com o verbo andar. Escreva uma frase interrogativa com o adjetivo bonito. Escreva uma frase com o verbo cantar no futuro. Caça mista, procure palavras e pinte de acordo. Ó, procure palavras e pinte de acordo. Amarelo vai ser os verbos, laranja os adjetivos, verde substantivo femininos, vermelho substantivo masculino e azul pronomes, tá? Então, amanhã a gente manda a respostinha, faça aí. Marque a loteria abaixo com X de acordo com o tempo do verbo. Ó, marque a loteria trabalhando com verbos no presente e no futuro. Então, ontem, ó, passado, dona Jane, passado. Ontem foi passado. Então, ó, aí você vai marcar. Comeram com M ou com ON? No passado. Escovar com M ou com ON? Aí na frente aqui você vai colocar a palavrinha. Vai fazer isso com todos os verbos que aparecem. Escovar, conversar, nadar, rir, ler, lanchar, cantar, pintar, viajar, chorar. Amanhã, amanhã é futuro. Comerão com ão, escovarão com ão, né, gente? Futuro. Aí na frente aqui você escreve o verbo que tá no futuro. Você marca com X, sem M ou ão e coloca aqui na frente. Agora vamos para matemática. Vamos aqui para matemática. Efetue as divisões. Então vamos lá. Letra A. 4.590 dividido por 9. Letra B, 7.580 dividido por 5. E letra C, 499 dividido por 3. Tá? Então, você vai fazer a divisão, viu? Depois que você fez a divisão, você vai me responder se 4.590 é múltiplo de 9. 7.580 é múltiplo de 5. 499 é múltiplo de 3? Você vai me responder, tá? Se der divisão exata, é. Se não der, não é. Certo? Então, vamos lá.
Complete a sequência dos 10 primeiros múltiplos de 9 e 8. 0, 9, 18. Ah, tá boada, né, gente? Os múltiplos de 9 e de 8. Você vai completar. Roberto andou 4.800 metros em 6 dias. Considerando que o percurso foi o mesmo em todos os dias, quantos metros ele anda por dia? Vai fazer uma divisão. Vai dividir aí. Em uma fábrica são colocadas 24 balas em cada caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 480 balas? Então, na fábrica são colocadas 24 balas em cada caixinha. Então, quantas caixas eu vou precisar para embalar 480 balas? Você vai fazer uma divisão, tá? Parabéns, alunos e família, pela dedicação. Família e escola de mão dadas, né? Para vencer todos esses obstáculos que estamos passando, certo? Beijos e até a próxima.